Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Central Gospel. Na revista da Central Gospel, esse primeiro trimestre, estamos estudando as tipologias bíblicas, tipos de pessoas, eventos ou instituições do Antigo Testamento que aponta para pessoas, eventos do Novo Testamento. Semana passada nós falamos de tipos bíblicos do Antigo Testamento que apontavam para a ressurreição de Cristo. Hoje nós vamos falar de tipos bíblicos do Antigo Testamento que prefiguram o Espírito Santo. O texto bíblico básico dessa lição se encontra no sermão de despedida de Jesus em João, capítulo 14, verso 16 a 18, João 14, verso 26, João, capítulo 16, verso 13 ao 15. Todos esses mencionam o Paracleto que é traduzido como o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, o Espírito que nos guia em toda a verdade. E lemos aqui: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora João 16, verso 13 ao 15. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Muito bem, essa é a nossa leitura bíblica em classe. O texto áureo da nossa lição está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 16, aonde lemos: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Vamos então à palavra introdutória da nossa lição. Nessa lição, nós vamos explorar personagens, eventos e elementos singulares do Antigo Testamento que tipificam o Espírito Santo, oferecendo uma visão antecipada de sua obra e da natureza do Espírito, que foram plenamente reveladas com a vinda do Consolador, mencionado e prometido por Jesus. Falemos de personagens que representam o Espírito. Gênesis, capítulo 24, temos Eliezer, o servo fiel de Abraão, como um tipo do Espírito Santo. O patriarca Abraão já tinha uma idade avançada e se preocupava com o casamento do seu filho Isaque. Determinado a encontrar uma esposa adequada para ele, Abraão confiou essa missão ao seu servo mais fiel, Eliezer, como instruções claras. Eliezer foi enviado à terra da parentela de Abraão para buscar uma noiva para Isaque, Gênesis 24, verso 4.
Eliezer, mencionado em Gênesis 15, 2, é uma representação maravilhosa do Espírito Santo, que hoje também chama um povo especial para si, como a igreja, a noiva de Cristo, Isaac, representando Cristo, Abraão representando Deus Pai. E assim como Eliezer foi incumbido de encontrar uma esposa para Isaac, o Espírito Santo está em busca de uma noiva para Cristo, chamando a noiva, preparando os escolhidos que aceitarem o convite para as bodas. Na lição de número 10, nós vimos que Isaac é um tipo de Cristo. Ele é o filho único de Abraão, o filho da promessa, que estava destinado a ser oferecido como sacrifício no Monte Moriá. Isaac passou pela morte e ressurreição simbólicas, prefigurando o sacrifício e a ressurreição do Filho unigênito de Deus no Monte Calvário, no caso de Isaac, no Monte Moriá, que muitos apontam para o mesmo monte onde Abraão iria sacrificar a Isaac. Vamos ao ponto 1.1, a missão do Espírito Santo como revelar o penhor da promessa divina. É importante notar aqui, nessa passagem de Gênesis 24, as instruções claras que Abraão deu a Eliezer. A futura esposa de Isaac precisava ser trazido da terra aonde vivia. E o mordomo foi avisado de que a família dela poderia querer mantê-la em casa. Abraão foi enfático. Guarda-te que não faças lá tomar o meu filho, caso a moça não queira acompanhá-lo. Gênesis 24, verso 6. Ademais, o mordomo também não partiu de mãos vazias. Ele levou consigo amostras valiosas da riqueza de Abraão e de Isaac. Gênesis 24, verso 10, verso 22 e verso 23, que foram os dotes que ele deu à moça e também a Labão, irmão dela, bem como a família. De forma semelhante, o Espírito Santo, ao descer sobre consigo, traz-nos o penhor da herança dos santos, entregue àqueles que recebem e guardam sua mensagem para a futura redenção da possessão de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22, Efésios 1, 14. O Espírito Santo como selo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo também nos revela as riquezas de Cristo. O servo de Abraão, Eliezer, ao presentear Rebeca com dons preciosos, revelou a ela as vastas posses de seu senhor e de Isaac. Ele tinha autoridade para fazer isso porque toda a riqueza do seu amo estava sobre a sua responsabilidade. Eliezer usou parte dessas riquezas para comprovar a veracidade de suas palavras, demonstrando o poder e a prosperidade de seu patrão. De maneira semelhante, o Espírito Santo nos revela as riquezas de Cristo, como indicado em João, capítulo 16, verso 15. O Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Falamos ainda da atuação do Espírito Santo, que é dar um fiel testemunho de Cristo. Eliezer, na intenção de fazer cumprir a vontade de Abraão, pediu a Deus que o guiasse até a mulher que ele escolhera para ser a esposa de Isaac. De forma semelhante, o Espírito Santo não fala de si mesmo. Sua missão é dar testemunho de Jesus. Ele não falará de si mesmo, João 16, 13, mas sempre glorificará ou exaltará a Cristo, João 14, 26 e João 15, 26. Eliezer, ao orar para que o Senhor guiasse até a mulher escolhida para Isaac,
exemplifica a humildade e a obediência em seguir a direção divina. Quando ele encontra Rebeca, seu foco permanece em cumprir a missão que lhe fora dado por seu amo, não em promover sua própria vontade ou seus próprios desejos. Da mesma forma, o Espírito Santo age em nossa vida. Ele não fala de si próprio, mas guia, instrui, dá testemunho de Cristo, sempre o glorificando e exaltando para cumprir a vontade do Pai. Rebeca, ansiando mais saber sobre seu futuro marido, perguntou ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Eliezer, que não falava de si mesmo, apenas respondeu: este é meu Senhor. Gênesis 24, verso 65. Assim é o Espírito Santo. Ele não fala de si próprio, mas sempre aponta para Cristo, conduzindo-nos à sua presença com amor e fidelidade. Vamos ao terceiro ponto dessa primeira parte da nossa lição: a prontidão do Espírito Santo em conduzir firmemente na jornada de fé. Eliezer, como um tipo do Espírito Santo, não se permitiu atrasar, respondendo firmemente ao pedido de retenção. Não me detenhas. Gênesis 24, 56. A mensagem da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, é igualmente urgente. Se ouvires hoje a sua voz, não endureçais vossos corações. Hebreus capítulo 3, verso 7. Rebeca, acreditando nas palavras de Eliezer, renunciou a tudo que conhecia para seguir em direção ao seu futuro na terra do Neguev, ou Gênesis 24, 62. Sua fé é refletida na disposição de avançar para o alvo, para tornar-se a esposa de Isaque. Da mesma forma, a igreja é impulsionada para o nosso alvo, Cristo, que nós possamos chegar à glória com a ajuda do Espírito Santo. Vamos, o regente da casa de José como um tipo do Espírito Santo. No texto de Gênesis, capítulo 43, verso 16 e 17, há um personagem que simboliza o trabalho do Espírito Santo. Esse personagem é o regente sobre toda a casa de José no Egito. Ele é mencionado em Gênesis 43, 19. José, conforme mencionamos na lição 1, é também um tipo e uma figura de Cristo. E o regente da sua casa, que serviu como intérprete para que José pudesse comunicar com seus irmãos, prefigura a pessoa e a obra do Espírito Santo para nós. O Espírito Santo conduz a casa do Pai. José instruiu seu regente: leva esses varões à casa e mata reses e prepara tudo, porque esses varões comerão comigo ao meio-dia. Gênesis 43, 16. O regente cumpriu todas as ordens de José e os levou para sua casa. José fez o chamado, mas coube ao regente conduzi-lo até lá. De maneira semelhante é o Espírito Santo, quem nos guia até a casa do Pai Celeste, permitindo que pela fé possamos entrar e cear à sua mesa com o Mestre Jesus. O Espírito Santo consola e traz paz. A estratégia de José ao devolver o dinheiro pago pelos alimentos gerou em seus irmãos grande angústia, levando eles a buscar imediatamente o regente da casa, como descrito em Gênesis 43, 19, e o regente prontamente respondeu acalmando de suas preocupações. Gênesis 43, verso 23, a parte A. A resposta dada é reconfortante.
remete à obra do outro Consolador prometido por Jesus em João 14, verso 16, que traz paz aos corações angustiados e aflitos, conforme também em Romanos capítulo 8, verso 15, e Gálatas capítulo 4, verso 6. Assim como regente da casa de José, o Espírito Santo age de maneira imediata para consolar e pacificar os que confiam em Deus. O Espírito Santo, ele ainda convence do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Mais uma vez, o mordomo levou os irmãos de José para sua casa. Gênesis 43, verso 24. Ele lhes forneceu água para lavar os pés, preparando para o encontro com José, onde lhes apresentariam seus presentes. Gênesis 43, verso 25 a 26. No capítulo seguinte, lê-se que o governante da casa de José recebeu também a ordem de testá-los, para que se lembrassem do pecado que haviam cometido. Gênesis 44, verso 1 e 2. Da mesma forma, nosso Senhor ensina que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. Vamos agora à terceira imagem ou prefiguração do Espírito Santo. A coluna de nuvem, o rio de Deus e o ventos como tipo do Espírito Santo. Ao longo das Escrituras encontramos diversas manifestações simbólicas que também prefiguram o Espírito Santo e como era a sua atuação no meio do povo de Deus. Entre essas, destaca-se a coluna de nuvem, o rio de Deus e o vento. Observemos cada uma delas. A coluna de nuvem, fonte de abrigo e segurança. A coluna de nuvem que acompanhava os israelitas na travessia do Mar Vermelho é um poderoso símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 13, verso 21 e 22. A passagem pelo mar simboliza a travessia pelas águas da morte. Não apenas marcou o início de uma nova jornada para o povo de Deus, mas também inaugurou a presença constante e protetora da coluna de nuvem. Assim como a coluna de nuvem estava presente, guiando e protegendo os israelitas durante sua travessia no deserto, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, guia, protege a igreja durante a travessia dos desertos que nós passamos, unindo com o corpo pelo batismo. 1 Coríntios 10, 1 e 2. Quando Deus falou com Moisés do Monte Sinai, ele desceu numa nuvem, representando a comunicação direta entre o Criador e a criatura. Êxodo 34, verso 5, Números 11, 25, Deuteronômio 31, verso 15. Esta nuvem é um símbolo do Espírito, de maneira como Deus se revela, que prefigura o Espírito Santo no Novo Testamento, que por intermédio de quem ele continua a se revelar e a falar conosco hoje. Símbolo da presença e proteção e orientação divina. A coluna de nuvem que acompanhava de dia e a coluna de fogo mencionada em Êxodo 14, 19, 20 é um símbolo poderoso da presença, da proteção, da orientação divina, prefigurando a atuação do Espírito Santo entre o povo da aliança. João, capítulo 14, verso 16, João 8, 12. Quando o exército de Israel se viu em perigo diante dos egípcios que o perseguiam, o anjo de Deus manifestou na própria presença divina, moveu-se junto com a coluna de nuvem para a retaguarda,
protegendo o povo e iluminando o caminho para a passagem do Mar Vermelho durante toda a noite, enquanto para os filhos de Israel havia iluminação, fogo, enquanto a escuridão envolvia os inimigos. A coluna de fogo iluminava o caminho dos israelitas, guiando para seguirem a travessia do mar em segurança durante toda a noite. Mas fazia trevas para os egípcios, de tal forma que eles não podiam se aproximar. Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 11, Neemias 9, 19 a 20, reafirma a presença do Espírito Santo durante os 40 anos no deserto, expressando a indignação de Deus pelo pecado do povo e confirmando que a coluna de fogo e de nuvem como símbolos visíveis da orientação e da proteção divina para eles. Vamos ao ponto 3.1.2, o símbolo da glória do Senhor. A nuvem encheu o tabernáculo. Quando Salomão também construiu o templo, foi a nuvem como templo, como a glória de Deus que ali repousou. Vemos isso em Êxodo capítulo 16, verso 10, Êxodo 24, 16, Êxodo 33, 9, Êxodo 40, 35. Também lemos em Números capítulo 16, 42, na rebelião Datã, Coré e Abirã, a nuvem desceu. Em 1 Reis 8, 11, na consagração do templo que Salomão edificou, a nuvem desceu. Assim como eram locais onde o Altíssimo habitava, somos também a ser chamados de templos do Espírito Santo, onde a glória de Deus desce sobre nós. 1 Coríntios 6, 19, 1 Coríntios 3, 16, 1 Pedro 4, verso 14. Devemos, portanto, ser cheios dele, conforme Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, permitindo que ele nos guie, que ele nos proteja, para que a glória do Senhor resplandeça em nossas vidas. Vamos ao 3.2, o rio de Deus, fonte de vida e de renovação. O rio de Deus, tipificando a terceira pessoa da Trindade, é ilustrada pela água que fluiu abundantemente da rocha ferida por Moisés, saciando a sede do povo de Israel. Números 20, verso 8, verso 11 e 17. Esse rio de água cristalina não apenas provia sustento físico, mas também simbolizava a obra do Espírito Santo que traz vida e renovação espiritual. A água é como um símbolo de vida, reflete o Consolador, que é chamado também de Espírito de vida. Romanos capítulo 8, verso 2. Jesus reforça a simbologia ao declarar que aqueles que nele crê terão rios de água viva fluindo do seu interior, não precisando buscar satisfação nas fontes do mundo. João 4, 14, água viva. João 7, versos 37 a 39. A rocha também, ali em Meribá, a rocha é Cristo, mas a água que sai da rocha é uma das tipificações do Espírito Santo para nós, como rios de água viva correndo do interior daqueles que crê em Jesus. Vamos ao outro símbolo, o vento. Vento, fonte de poder e de vivificação. Jesus utilizou esse elemento como uma metáfora para a terceira pessoa da Trindade, ao explicar que assim como o vento, o Espírito sopra aonde quer, sendo invisível como o vento, mas com efeitos claramente perceptíveis. João 3, verso 8, que tudo que é guiado é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. No Pentecostes, ele manifestou com um som de um vento veemente. Atos 2, verso 2. O vento também é mencionado com passagens veterotestamentárias como símbolo da ação poderosa do Espírito Santo. Vejamos Ezequiel 37, 9 a 10.
Nessa passagem, o sopro do vento trouxe vida ao vale de ossos secos, prefigurando assim o poder revigorante e vivificador do Consolador. Também vemos em Ezequiel 40, 48, aquele rio que representa também a presença do Espírito. Cantares 4,16, o vento aqui é chamado para soprar sobre o meu jardim, o que pode ser visto como uma imagem da influência e do poder do Espírito Santo. Essas imagens reforçam a ideia de que a terceira pessoa da Trindade age de maneira variada, ora trazendo conforto, ora trazendo paz, ora purificando, ora renovando a vida daqueles que o recebem. Conclusão. A tipologia do Antigo Testamento revela-nos de maneira rica, clara e profunda a atuação do Espírito Santo, proporcionando assim uma compreensão mais completa da obra e da natureza do Espírito, que foi plenamente revelado com a vinda de Cristo. Por meio desses tipos que vimos, pode-se perceber que o Divino Consolador não apenas guia, fortalece, mas vivifica, purifica o povo da aliança, desempenhando um papel especial e essencial na transformação e na santificação dos crentes. Bom, com isso nós concluímos mais uma lição. Vamos à nossa atividade para fixar aquilo que aprendemos. De acordo com essa lição, quais personagens, eventos, elementos veterotestamentários tipificam o Espírito Santo? De acordo com a lição, nós vimos aqui pelo menos 3, 4, 5 ou 6, podemos dizer. Temos Eliezer, Gênesis 24, o servo de Abraão. Gênesis 43, temos o regente da casa de José. Temos também no livro de Êxodo a coluna de nuvem e a coluna de fogo que acompanhava os filhos de Israel. Temos também o rio de Deus saindo da rocha, da pedra, para saciar a sede, e é o Espírito que sacia a nossa sede espiritual, bem como jorra para saciar a sede de outros. E temos ainda a figura do vento no Antigo Testamento, soprando sobre o jardim, conforme Cantares 4,16, soprando no vale de ossos secos, Ezequiel 37. Bom, com isso, concluímos essa lição. Semana que vem estaremos concluindo essa revista com a lição de número 13, falando das moradas divinas, de tendas e de reinos celestiais. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você, se ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal. Nós aqui não comentamos só uma revista Escola Dominical, nós comentamos 5. A revista CPAD, a revista da Betel, a revista da CADB, a revista da Central Gospel e a revista da Conimadeb. São 5 escolas dominicais com temas diferentes para enriquecer o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento, sua firmeza no Evangelho, onde muito se aprende na Escola Bíblica Dominical, que, na minha opinião, é a maior escola bíblica que nós temos. Estude as lições, entre no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você encontra essas variedades de vídeo, são mais de 252 pastas, com um total de mais de 7.600 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.